Para mim é uma honra estar aqui, receber esse convite, Elô, então eu te agradeço. Agradeço o LID em seu nome pela oportunidade. Nessa tarde de quarta-feira, né, chuvosa e fria, e ver que o LID sempre carrega uma audiência super fiel, engajada, interessada, muito bacana, então para mim é uma honra. Estou há 3 meses, pouco mais de 3 meses, me mudei para Curitiba, então esse é acho que é o nosso segundo evento já juntas, né, Elô, mas o presencial é o primeiro. Então, também um momento super bacana e estou, de novo, bem feliz de estar aqui, especialmente para falar de um tema que eu carrego aí há alguns anos, né? Falo sobre ele há alguns anos. Então, é um tema bem caro para mim, é um tema sobre o qual eu tenho bastante carinho e gosto de falar, né? Então, essa iniciativa do Proética, da CGU, é uma iniciativa que foi criada ali em 2010. Primeiro, para dizer que eu não tenho uma apresentação bonita como o Marcos, porque quis poupá-los de 87 páginas de regulamento, mas eu trouxe aqui algumas, não sei se vai dar tempo, você promete ser bem fiel ao tempo, porque o povo do compliance tem que respeitar o tempo. Mas trouxe aqui alguns pontos de atenção, vou chamar pontos de atenção que eu queria apresentar. Não vai dar tempo de explorá-los, né, de estressá-los o tanto quanto eu gostaria, mas eu acho que essa provocação ela vai servir, vai ser bem útil nesse momento. Então, o governo federal, ali em 2010, vamos tentar imaginar um panorama, né, de qual era o cenário, qual era a fotografia naquele momento, criou o Proética, que é uma iniciativa voluntária, uma premiação, então não é uma certificação, a Controladoria Geral da União, ou seja, o governo brasileiro não certifica as empresas que participam e, consequentemente, são premiadas, mas elas, aderindo a essa iniciativa, concorrendo, apresentando as documentações, participando de todo o certame e conseguindo a aprovação, elas são premiadas, né? Elas recebem um reconhecimento do governo federal em relação a esse tema. A CGU foi muito feliz, né? Primeiro porque, em 2010, a gente ainda não tinha lei anticorrupção. ESG era uma sigla desconhecida, né? Então, muito menos. Se de anticorrupção a gente não falava de compliance, ESG a gente também, né, não falava, pelo menos não em grandes mídias, não era uma discussão de larga escala, digamos assim. Então, a CGU foi muito feliz em 2010, foi pioneira ao começar a falar sobre esse tema. 3 anos depois, tivemos a promulgação da Lei Anticorrupção Brasileira. E aí nós começamos a ter alguns parâmetros. Porque, vamos lembrar que a Lei Anticorrupção não traz obrigatoriedade de implementação de compliance e de programas de integridade. Então, nós ainda no Brasil, e é importante dizer, especialmente para quem não trabalha no tema, né, todos os dias, ela não traz obrigação de compliance. Então, hoje no Brasil, nós não temos uma obrigação legal de implementação de compliance. O que nós temos é uma lei que o nome, inclusive, é um tanto quanto aí discutido, né, porque no momento da promulgação da lei, o nome da lei era para ser Lei da Empresa Limpa, né, não era nem para ser Lei Anticorrupção, mas acabou, muito por conta do mote ali das discussões políticas, acabou indo Lei Anticorrupção. Mas ela era para falar de como é que as empresas iam se posicionar em relação à sua relação público-privada, né, como é que o privado ia se relacionar com o público, como é que o privado ia se relacionar com os agentes públicos. E aí a gente está falando das questões de corrupção, fraude, suborno, propriamente ditas. Então, voltando, nesse momento a CGU foi muito feliz ao implementar essa questão e, claro, nesse momento a gente falava muito mais de governança, de compliance, de conformidade, propriamente dito. A Lei de Corrupção foi implementada, trouxe esses critérios, e aí ela trouxe um critério de integridade para atenuação da multa. Então, as empresas que, porventura, né, cometessem algum ato de corrupção e fossem processadas pelo Estado, né, processadas, vamos trazer aqui administrativamente, né, respondessem a um processo administrativo de responsabilização, elas poderiam tentar uma atenuação da multa a partir da implementação e da demonstração de possuírem um programa de integridade super bem implementado e rodando, né? A Controladoria Geral da União também começou a dar um tempo para que as empresas que ainda não tinham esses programas se adaptassem. Então, a gente teve ali esse mote de 2013. Em 2017, nós tivemos a carne fraca, foi quando eu cheguei no governo federal e pude começar a acompanhar um movimento que veio de fora. Então, ao contrário do que muitos pensam, esse movimento, ele foi, claro, um movimento que teve um apelo político muito grande, mas ele também teve um apelo internacional muito grande.
Então, a OCDE, né, a partir dessa movimentação que o Brasil sempre quis fazer para ser um Estado membro da OCDE, começou a se intensificar e ele precisou ter um normativo, no mínimo, que falasse sobre compliance, falasse sobre integridade, falasse sobre também combate à corrupção. Então, em 2017, a gente virou essa chave. Eu comecei a perceber, e uma coisa que para nós é muito claro, né, é quase que automático, a gente sabe que quando a gente está no setor privado e nas relações privadas, a gente sabe que existe uma coisa muito importante que todo profissional, independente do setor, precisa saber fazer, que é vender. E eu descobri isso quando eu cheguei em Brasília. É mais fácil comprar. Não importa quanto custe, nem qual seja a moeda que você está negociando. Comprar é fácil, vender é difícil. E quando a gente está num ambiente privado, a gente entende melhor essa lógica. Quando a gente está num ambiente público, em que você precisa colocar uma política pública, que precisa ser implementada, que precisa ganhar voz e que precisa ser comprada, não só pelo gestor que está implementando aquela política, como pela sociedade, pelos cidadãos que também serão impactados por aquela decisão e por aquelas medidas, é muito difícil. Então, de novo, acho que foi um movimento muito feliz da CGU colocar um tipo de iniciativa como essa, porque é uma iniciativa que vende fácil, né? E, em contrapartida, em que pese seja mais difícil vender e vender no setor público, o público tem um longa-manos que nós, enquanto privados, não temos, né? Então, por exemplo, hoje, quando a gente tem um município de 15 mil habitantes, guardadas as devidas proporções, esse município tem toda lá uma máquina pública que chega onde esse município pode não ter uma loja de cosméticos, mas ele vai ter uma prefeitura, ele vai ter secretarias, né? Ele vai ter toda a máquina do Estado ali, que vai poder alcançar e fazer com que essa capilaridade do Estado permita que ações, essas tomadas de decisão e essas políticas públicas cheguem e falem, né? A voz do público chega muito mais longe do que a voz do privado. Então, de novo, uma iniciativa super importante que tem que ser capitaneada pelos órgãos públicos, tem que ter essa chancela da CGU, tem que ter a chancela das instituições que fazem parte do comitê gestor do selo. Então, a gente tem a Rede Brasil do Pacto Global da ONU, a gente tem o Conselho Nacional, a Confederação Nacional da Indústria, nós temos a Alliance for Integrity, que é uma iniciativa do governo alemão, né, o Ministério da Cooperação do governo alemão, que também faz parte. Então, todas essas instituições que ajudam a CGU a chancelar esses níveis de projetos que são implementados. Falando com um cliente na semana passada, nós temos muitos clientes públicos, né? E aí eles trouxeram umas questões bem legais que eles estão conseguindo implementar relacionadas à escolha de pessoas, no caso profissionais, para ocuparem cargos de confiança nesse município. E foi muito legal porque eles trouxeram um case ali, né, eu vou chamar aqui de case de sucesso, que eles conseguiram implementar parâmetros relacionados à diversidade e inclusão para a seleção desses cargos de chefia na prefeitura. Pelo menos num primeiro momento, e é uma prefeitura bem pequena, pelo menos no primeiro momento eu tenho certeza que ninguém ali ouviu falar de uma ação como essa, se não fosse por essa ação do Estado, né? Por essa coragem, porque eu acho que um gestor que faz isso tem que ter muita coragem. Tudo bem que a gente não está falando de cargos, né, que são concorridos através de concurso público, né, são cargos de confiança em que o gestor tem ali o poder diretivo para escolher, mas olha a coragem que ele está tendo de enfrentar um monte porque é aquela coisa, né? Aqui sempre foi assim, né? Eu sempre chamei o fulano da outra secretaria para ocupar o cargo. Então, eu acho que é uma ação muito corajosa que, de novo, a governança e o poder diretivo sendo usado como um viabilizador de ações de sustentabilidade ambiental e responsabilidade social. Eu estou com o meu tempo no fim. Eu queria só trazer, antes de... como eu disse, eu não vou aqui cansá-los com questões totalmente objetivas do Proética, até porque o regulamento ele é autoexplicativo, mas eu queria trazer essas provocações para a gente entender onde é que essa ação se posiciona nessa fotografia ESG hoje no governo federal
especialmente em ações voluntárias de combate à corrupção. Queria trazer um elemento aqui em relação à sigla, né, ESG. Nos cursos que a gente fez aí na pandemia, né, teve um curso que me chamou a atenção, eu acabei fazendo, foi um curso de ESG promovido pela Universidade de Cambridge, em Londres, e aí, por conta da pandemia, eles proporcionaram várias vagas para vários países, inclusive algumas bolsas de estudo para os estudantes ao redor do mundo. E aí foi um curso bem bacana, e um dos professores, eu sempre cometo a indelicadeza de não me lembrar do nome dele, ele é polonês. E um dos professores trouxe um viés muito interessante, sobre o qual eu nunca me esqueci, sobre ESG. E sempre que eu falo sobre esse tema, eu gosto de compartilhar para que outras pessoas também possam ter essa visão e possam, talvez, criarmos outros parâmetros de análise em relação ao tema. Então, muito porque a governança acabou aparecendo primeiro, né, por conta das questões de regulamentação, enfim, de normativos, a gente acabou vendo as questões de responsabilidade social e sustentabilidade ambiental entrarem como se fosse a galope ali, né? Aproveitando um pouco do holofote que a governança ganhou e falando, não, agora está na moda falar de gestão de resíduo, agora está na moda falar de mudança climática, porque, né? Então, acho que acabou, as pessoas trazem muito essa força para as questões de governança, que, de certo modo, estão ali no âmbito das questões também de compliance, e a gente acha que são só acessórios ali as questões relacionadas na sigla em inglês, né, ao E e ao S. E aí esse professor ele trouxe uma visão que eu gosto muito, que é a seguinte, já vou finalizar, Elô. Ele disse assim, se a sua empresa só mantém a governança, se ela for percebida como ambientalmente responsável e socialmente justa. E aqui, nessa frase, eu quero chamar a atenção para a palavra percebida, que é muito importante, é um ponto que eu vou trazer depois, quando eu tiver um pouquinho mais de tempo, em relação ao Proética, que é a transparência. Porque você só consegue fazer qualquer coisa aqui ser percebida se você for transparente. E se você promover aquilo que você quer que seja percebido e que seja importante dentro desse contexto. Então, eu acho que está na hora da gente começar a usar não a governança como viabilizador das questões ambientais e sociais, mas o contrário. Você só consegue mostrar que você tem uma governança forte e que você tem uma governança bem implementada quando você tem coragem, de novo, de trazer as questões sociais e ambientais para a mesa e torná-las tão importantes quanto no desenvolvimento dos negócios.